Martinha, tô aqui fixando o nome de Mercedes. Olá, pessoal. Oi, Martinha. Quem mais que tá aí? Não sei falar esse nome. Gibozanoretzel. Aguardando Mercedes entrar para trazer ela para cá. Então, vamos aguardar. Primeira live do Livro para Todas as Idades. Realmente acho que vai ser muito bom. Já estava muito ansiosa para fazer essa live. Vou ver se eu mando aqui uma mensagem para ela. Ver se ela vai aparecer. A imagem e o som tá bom aí para vocês? Dá para vocês me dizerem como é que tá? Se a imagem e o som tá bom por aí? Que bom. Então, vamos aguardar a Mercedes entrar. Beleza, Martinha, beleza. Que bom. Mercedes entrou, então vamos ver aqui. Esperar ela mandar, ela aceitar. Oi, Mercedes. Vê se aparece para você aí aquela opção para você aceitar, senão você me avisa para eu mandar. Vamos ver se vai entrar. Oi! Ah, conseguimos! O negócio é conseguir botar aqui. Eu não sei se a iluminação tá boa, eu iluminei tudo que tinha aqui. Para mim Tá era boa. legal um pouquinho mais. Pois é, eu não tenho nenhuma iluminação a mais aqui, Mas infelizmente. vamos perguntar para o Peraí, pessoal que já entrou, que às vezes é só eu que não eu estou, né? tenho outra, senão eu vou ter que sair da live. Não precisa. O que importa é o que você vai falar. A gente já te conhece. Sem Beleza. problema. Pessoal, quem já entrou aí, por favor, só dizer como é que tá a Mercedes para vocês, como é que tá o som dela e a imagem. Aqui alguém falou, Lamprila, falou mais luz. É, eu não tenho como iluminar mais, porque aqui a iluminação é assim, eu não tenho nenhuma forma de iluminar mais, infelizmente. Ó, então, para a Martinha tá bom. Então, vamos contrabalançar. Se para um tá bom, para o outro precisa de mais luz, é sinal que mais ou A menos. pessoa tem que se ligar então na minha voz, não vai me enxergar muito bem, Ué, mas vai tentar escutar o que eu estou falando, né? quem tiver precisando de mais luz, presta mais atenção à voz, que aliás, né? Se fosse a minha voz, eu Boa, sentiria está me muito. A ouvindo sua voz bem? é Você está me forte. ouvindo bem? Tá Eu estou bom? Ah, ouvindo bem, tô. Tá tudo bem por aqui. E vamos aí? deixar então mais um pouquinho, né? Tem pouca gente, né? Vamos ver quem está aí para Mas eu gente. estou dizendo que está excelente. Quem está O som, aí, né? tá. Para mim aqui também tá bom o som. Olha, quem está aí é Martinha, né? Martinha é amiga de todas as horas, né? Faz. E Companheira. aqui tem uma outra pessoa que de repente você pode saber quem é, eu não sei. É Gebozeno Hetzel. Eu não Não, sei quem é, mas seja bem-vindo. não sei quem é, não. Ah, a Martinha tá rindo.
Eu falei para ela assim, de repente, vamos ficar nós três lá conversando. Ah, você não aparece alguém. Não, de qualquer Eu maneira, também cheguei mais cedo, né? 6 horas, né? Aí eu queria também entrar um pouquinho antes para ver como é que ia ficar. Justamente eu tinha essa preocupação com a luz. Para a ah, próxima eu vou ter que ver, eu vou ter que fazer em outro lugar. Não dá para ser aqui. assim mesmo, essa coisa de luz, Mas é tem que hora que aqui não tem menor risco de ter problema com a conexão, apesar da luz. Eu vou tentar ver se eu consigo uma outra luz. Porque em outro lugar que eu tenho uma iluminação pior, tá longe da base, aí pode cair, pode ficar ruim, aqueles problemas não, que mas acontecem. quando a gente tem que escolher entre a imagem e a internet está boa, é melhor ficar onde a É melhor internet. a internet, né? Não, mas tá dando para ver. O importante é que você pergunta se estão escutando bem. Não sei. Eu acho que sim, porque pelo menos Martinha falou que estava. A E aí? Marta disse que eu tô como eu fico nas aulas, que a Ah, gente é? faz aula junta. Que eu estou que nem eu fico nas aulas, a gente faz Mas aula. nós que A, a, não estamos. a Pri está dizendo que tá ok. Oi, Pri. Pri tá longe, tá longe. Ih, acabou Quem está. de entrar um vídeo importante agora eu quero ver se o povo vai me assistir. É isso aí. Vamos Vai entrar esperar mais mais um pouquinho? alguém? Vamos esperar mais um pouquinho? E aí, como é que é a emoção do lançamento do É primeiro livro? interessante, né? Porque a gente assiste a tantas, né? Você já é a rainha, né? É a rainha Não, embaixo ou em cima? mas lançamento de livro eu não fiz, eu não fiz online. Você está tendo essa, essa A experiência que, Miriam aliás, entrou, a Miriam, querida. A Miriam saiu de uma outra live maravilhosa que ela assistiu, que ela disse que foi demais, sobre. Que hoje, gente, olha que interessante, hoje é o Dia Internacional do Livro. Olha é, que homenagem, a gente marcou nesse dia. Olha que legal, é né? verdade, é verdade. Eu Então, estava parece até coincidência, né? falando Hoje é que Dia é Internacional do Livro Infantil, Infanto-Juvenil, não é de qualquer aqui é livro, não. infantil. Acho que é infantil, eles nem falam infanto-juvenil. É infantil. É, eu estava falando para você que assim, essa experiência de fazer lançamento em live é uma coisa que nem todo mundo vai ter, né? Porque se Deus quiser, mais para frente Verdade, vai ficar verdade. direito. E aí você vai poder ter as duas emoções, a emoção de como é que faz para fazer numa live e quando é pessoalmente, né? Também você vai ter essa. Pessoalmente, pois tem tudo a ver, porque quando eu projetei escrever um livro e tudo e lançar, era tudo como era antes. Só que a realidade mudou radicalmente. A gente está vivendo uma outra era, entendeu? E antes que eu tivesse entrado no processo de criar o livro, não existia essa realidade que a gente está vivendo agora. Então, agora, Então, realmente, a rede social é importante, não tem como é a fugir única disso. opção. Ó, chegou Zezé, chegou Ô, Jaira, Vera, os amigos, né? amiga, Muito bom fazer os live amigos. que acaba reunindo os amigos. Bom, é Que isso, né? E a gente bota, também reúne os amigos no lançamento físico, né? Elas vão lá também, dão um apoio. Rosane, querida, a Jaira, só pessoas muito queridas. Obrigada, gente. Mas é que isso, bom. vou falar aí sobre o livro. E também é aquela coisa, a gente vai fazer como se faria realmente numa a Miriam Ribeiro está aí também, ó. É nossa amiga Ela querida, já nossa está amiga antecipando, querida. a Miriam já está antecipando onde que pode Nossa, adquirir o livro. nossa companheira da Finilige, todas as horas lá. Isso aí. É, Então, a muito gente vai legal. fazer o que a gente faria num lançamento normal, receber as pessoas, né? Até que aqui a gente vai ter uma possibilidade que lançamento presencial a gente não tem, que é de falar do livro, né? A gente Ah, quando é. faz, lançamento presencial, a gente não tem muita essa oportunidade. Então, É porque eu no presencial, quando é infantil, infanto juvenil, assim, a gente
faz uma apresentação até para quando tem as crianças, né? Conta É um pouco da verdade. história, aí tem algum entretenimento acontecendo, tem gente que tem música, que tem teatro, É, aí eu conto história, né? Então, mas nunca é para falar como a gente vai falar aqui dos bastidores do livro. verdade, É verdade. que o livro surgiu. Ó. Então, entrou Tânia Barroso aí. Seja Até bem-vinda. outra querida também. Seja muito bem-vinda. Vamos começar a falar do. Vamos começar. E depois, Ah, eu- quem não, porque quiser, assiste depois, né? o pessoal que for chegando depois pode ver no É, gravado. uhum. Bom, então, gente, quando eu comecei aqui, não sei se você estava ouvindo, eu falei que essa é a primeira live do livro para todas as idades, né? Que é Primeiro um de IG, muitas. só se espera. É a primeira live de um IG que nós duas participamos de um trabalho com literatura infantil e juvenil. Quem está vindo aqui porque conhece o livro para todas as idades, conhece Mercedes, sabe que ela faz esse trabalho. Nós fazemos esse trabalho com a literatura infantil e juvenil com idosos. Então, é um trabalho bem, bem, bem específico. E nada mais justo do que a gente fazer um lançamento desse livro, né, do Luiz Mercedes, aqui no Livro para Todas as Idades, mesmo porque esse livro dela também pode ser para todas as idades. Então, eu acho que é assim, colocando na prática, né, o que a gente trabalha, é ter Uhum. um lançamento de um livro que a gente considera dentro desse trabalho que a gente faz. E aí, eu queria que a gente começasse conversando, você falar quem é a autora Mercedes Fernandes, quem é Uhum. Mercedes Fernandes, e como você chegou à literatura infanto-juvenil e à publicação desse livro. Nossa, essa pergunta ela é muito ampla, né? Porque eu venho de várias formações, né? Sempre na área de humanas, fiz graduação em História, depois fiz teatro, até essa coisa da contação de história minha é uma carpintaria que eu trago muito do teatro, e também estudei cinema, e até que eu comecei a me interessar por literatura desde sempre. Eu, graças a Deus, tive uma mãe que me ajudou, me trouxe muita. Me alfabetizou literalmente falando, entendeu? A literatura sempre esteve presente na nossa infância, ela sempre apresentou a vários autores, então a literatura desde sempre. Eu sempre escrevi também, sempre escrevi desde pequena, poesia, diários, fiz curso de roteiro e tudo. Mas como é que eu cheguei na literatura infantil juvenil? Eu sempre gostei muito de literatura infantil, né? Eu lia muito por conta própria, até que eu comecei a me interessar e participei de um grupo, e nesse grupo eu conheci você, e você teve essa ideia muito interessante de fazer um blog para divulgar a literatura infanto-juvenil, porque a gente estava se deparando com tanta gente interessante, tantos livros e tantos clássicos que a gente queria rememorar, que embarcamos nisso. Naquela época, o blog era uma coisa muito, muito forte, né? Não tinha presença das redes sociais como a gente tem hoje. Isso foi o quê? 2013, 2012, 2013, por aí. A gente começou a frequentar muitas feiras literárias, muitos programas de literatura, bibliotecas, eventos literários, e a gente foi se deparando com muitos autores maravilhosos, tanto estrangeiros como brasileiros. A gente tem autores maravilhosos e ilustradores tanto quanto, né? E a gente foi encantada, né? Você já vinha de um projeto com publicações, você já publicava, já não era. Já tinha essa aventura de publicar, e eu comecei a ficar, assim, estimulada a fazer isso. Então, comecei a escrever agora. De escrever para publicar, há uma distância muito grande, né? Então, eu comecei a publicar, registrei algumas histórias. Uma vez eu vi uma palestra da Ana Maria Machado, que ela falava sobre isso.
que ela dizia, olha, é bom a gente escrever, tem sempre alguma coisa escrita na gaveta, e que pode aparecer concurso, pode acontecer uma oportunidade. Aí, numa dessas, você já está com uma historinha ali encaminhada. Só que, assim, a história fica na gaveta, a história não existe. Ela só vai existir, efetivamente, quando você consegue publicar a história, né? Aí foi isso. Aí eu tinha algumas histórias e eu comecei a ficar com vontade de publicar também, de ver as minhas histórias lançadas pelo mundo, por que não, né? E foi isso. E aí, entre essa sua experiência com a literatura com idosos e a publicação do livro, não teve um curso que você fez na UF? Ah, não, tem muitas coisas aí. Porque é o seguinte, o blog, ele começou como uma divulgação dos livros. Aí, essas coisas que acontecem na vida da gente. Veio um desafio na minha vida e na sua, da gente fazer um trabalho numa casa de convívio com idosos. Lá tem, nessa casa, que existe, a gente continua nesse projeto, tinha várias atividades com os idosos. Os idosos, alguns iam todos os dias, eles chegam lá de manhã e vão embora à tarde, e tem várias oficinas. Aí a gente foi construindo, desde 2013 ou 2014, não me lembro muito bem, você pode não sei, eu sei que a gente está há muito tempo lá. A gente começou a trabalhar uma oficina de mediação, de leitura para idosos da terceira idade, com livros infanto-juvenis. Não é aquele livro de criança, mimimi, não. É livro que pode ser lido numa ótica para todas as idades. E foi um trabalho assim, muito assim, diferenciado. Outras pessoas leem também para idosos, mas a gente não lê, a gente faz um trabalho de mediação. A gente busca no idoso uma troca, entendeu? A gente começa a contar um tema, e isso foi uma coisa que encheu muito a vida da gente, foi muito interessante. E a gente até chamou atenção por isso. E, em função disso, já dentro desse blog, a minha paixão pela literatura infanto-juvenil foi tão grande que eu falei assim, não, gente, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu quero me embasar mais sobre isso. Aí eu fui buscar uma pós-graduação de referência aqui na UF, né, em Niterói mesmo, que eu moro, né, Rio de Janeiro, Niterói, e eu acabei passando por uma seleção até bem rigorosa na época, não sei como é que está hoje, para especialização em literatura infanto-juvenil na UF. E foi maravilhoso, assim, realmente foi um mergulho super profundo na literatura, eu pude estudar, eu teve conhecimentos digamos assim, linhas de pesquisa que eu nem pensava que podia haver. Aí descobri novos autores, descobri novas possibilidades, resgatei autores clássicos, e fui fundo nisso. E trouxe uma riqueza para o nosso trabalho, né, para o blog, e também para o trabalho com os idosos. E com as crianças também, porque eu também, se eu tiver que trabalhar com criança, eu trabalho. Eu, no momento, não estou trabalhando, mas eu contei muita história na época de teatro. Na época de teatro, contei muita história para criança, fazia oficina também, mas já tem tempo. Atualmente, só com os idosos mesmo. E fiquei com vontade de realmente escrever. Eu tenho escrito, já estou com vários textos, agora daí publicar, conseguir publicar. Nós vamos começar a falar sobre isso, mas antes eu queria dizer que a Cecília Botana está aí. Ai, querida! Uma poetisa de primeira mão, linda. Verinha Góes. Verinha também é uma querida. Ninfa Parreira. Ai, Ninfa está aí, minha mestra? Sua mestra. Nossa! Olha, é muito chique. E Silvia Fortes também. Querida Silvia, só gente boa. Não sei se passou alguém que eu não vi. A também entrou, estou vendo aqui. Que é uma amiga muito querida minha. Exato. Então, agora a gente já está sabendo como é que chegou a literatura infanto-juvenil na sua vida. Então, agora vamos àquele assunto que você já começou a falar, que é a questão de como a gente escreve, mas como é que vai acontecer a publicação, né? Que isso realmente é muito complicado.
Então, eu queria primeiro te perguntar como é que foi a questão da editora, da busca da editora. Se quiser falar logo de uma vez o nome da editora. Claro, claro, claro. Acabei conseguindo uma editora muito legal, de autopublicação, mas que não diminui em nada. Mas não, a gente tem que deixar muito claro. As pessoas pensam que essas editoras de autopublicação aceitam qualquer coisa. Não é não, eles têm critérios também. Entendeu? Então, eu considero assim que eu fui presenteado também com a troca delas. Então, o que acontece? Quando você começa, e você é marinheiro de primeira viagem, como é que você vai fazer? A possibilidade, às vezes, eventualmente tem concurso ou não, né? Literário. Inclusive, minha querida mestra sempre está trazendo para a gente possibilidades de concurso, e que é sempre uma oportunidade de você conseguir, né? Se você consegue passar o seu texto, né? Mas aí essa é uma realidade efêmera, a gente nem sempre pode contar com isso. Então eu comecei a buscar, buscando na internet, né? Para ver se tem, porque a editora comercial é muito difícil. Você tem que ter, já ter uma carreira, já ter algum conhecimento, isso não dá, não temos essa possibilidade, nós estamos começando. Então, o caminho foi encontrar uma editora que pudesse receber um primeiro texto, né? Eu me lembro que na época você também estava buscando, mas já num outro patamar, porque eu já tinha publicado outros livros, e você mesmo me passou, olha, tem essa editora aqui que eu acho que pode ser interessante para você. E aí eu fiz contato com a editora, que é a editora Amélie Editorial, de São Paulo. São duas mulheres à frente, duas mulheres jovens que já vinham de experiência da área editorial, e elas abriram essa editora já tem algum tempinho. E elas receberam o meu texto, começaram a trabalhar, e a gente... Aí eu falei, oba, está começando a vislumbrar uma possibilidade. Aí a gente fez um contrato, fizemos os arranjos, e seguimos em frente, né? E eu consegui que essa editora recebesse o meu texto, fiquei muito feliz, né? Amélie Editorial. E hoje essa editora até cresceu, já tem até um selo infantil, né? Na época, ela trabalhava com várias modalidades de edição, com adulto, tudo, não fazia muita diferença. Mas a partir do momento que foram entrando mais textos infantis, ela foi criar um selo, né? A Ma Petite Amélie, chama. Bom, aí fizemos o livro, né? Fomos seguindo o livro, mas aí eu tive um problema com a parte de ilustração, né? Ela apresentou algumas possibilidades e tudo, e eu escolhi uma pessoa, e essa pessoa aparentemente começou a fazer o trabalho, mas aí o trabalho não foi para frente, porque a pessoa não conseguia manter uma rotina de entrega, né? E foi ficando complicado, Neide. Aí, nesse meio tempo, veio a pandemia, né? Veio a pandemia muito forte, que mexeu com as estruturas de várias empresas, mexeu com a estrutura dessa empresa também, claro, teve que rever uma série de coisas. E eu não sei se essa pessoa também entrou em crise por causa da pandemia, a gente não sabe direito o que aconteceu. E aí o projeto ficou meio parado, mas a editora, incansável, foi buscando uma alternativa, até que apareceu uma alternativa que acabou dando certo. Eu sei que, olha, para você ter uma ideia, uns 5, 6 meses eu fiquei presa com essa pessoa. A outra pessoa chegou e em um mês e meio conseguiu o que vocês têm, que é o livro, né? Aí é um jovem rapaz, muito simpático, disponível, generoso, chamado Pupa. O Pupa entrou e pegou o abacaxi, começou a descascar, me mandou me mandou, né? Como é que se diz? Como é que a gente fala, né? Aí eu gostei e tudo, e o que é interessante, que às vezes numa editora menor, uma editora independente, alternativa, é mais interessante, que é difícil acontecer com a editora grande, é conseguir ter uma ligação entre o autor, escritor e o ilustrador. Eu consegui manter uma relação com ele. Claro que com a editora
intermediando, né? E foi muito legal, ele foi muito generoso, ele conseguiu fazer um trabalho bonito e dando maior força, ele é muito carinhoso, ele trabalha com criança, e ele tinha um traço assim, que eu achava muito interessante, porque eu também sou muito apaixonada por cinema e animação. E eu sempre disse isso para ele, você tem um traço de animador, você tem que trabalhar com animação. E ele, não sei, acho até que ele está pretendendo trabalhar, mas porque o desenho dele tem um movimento, e as crianças adoram, as crianças já tiveram acesso ao livro, elas ficam apaixonadas pela ilustração dele. A história vem depois, a ilustração realmente chama atenção. A ilustração dele é muito legal, muito obrigada, Pupa, e a editora por conseguir me mandar essa pessoa. Realmente salvou a pátria. Aí ele conseguiu, em um mês e pouco, a gente conseguiu trabalhar o livro, fizemos algumas mudanças e finalmente conseguimos formatar, né? E lançar. E foi isso, essa foi a sua experiência do primeiro livro. Tá, é porque essa experiência com pandemia junto, né? Uma Pois coisa que é, isso é que é complicado, não tem muito como fugir do problema pandemia. eu Então, tinha uma fantasia, né? Eu tinha uma fantasia, né? Que é uma fantasia, porque não é fácil você também entrar em feiras literárias para você poder vender o livro. É muito difícil, né? Assim, você tem que ter contato, tem que ter acesso. Mas eu tinha uma fantasia de que isso seria meu carro-chefe. As escolas, apresentar nas escolas e nas feiras. A internet, o Instagram seria só um complemento, não seria o lugar principal para falar sobre o livro. Tanto que eu nem conhecia muito bem o Instagram. Aí eu fui, né, levando uma surra e aprendendo e tentando aparecer, né, nas redes sociais, né? Com a sua ajuda também, com a ajuda de um monte de gente. Eu estou tentando. bom, então agora, já que falamos do livro, já passamos pela problemática da editora, que todo mundo, de alguma forma, pode ter problema ou não, isso aí faz parte. Vamos falar do livro, né? A hora de falar é essa. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui, porque eu estando em cima, as pessoas veem melhor do que se você mostrar. Aqui, gente. Esse desenho, esse peixinho dele, as crianças ficam loucas com esse peixinho, gente. E ele Ele tem, tem dentro do livro, ele tem os outros bichinhos que ele fez, assim. a ilustração dele, eu te falei isso, eu acho muito, muito interessante, porque, assim, para o olho da criança, os detalhes que ele colocou realmente são muito legais. Né? Eu Porque acho criança, que essa isso, história, criança isso, o detalhe que ele faz realmente é para o olhar da criança, né? Isso a gente que trabalha com e é uma criança, a gente pessoa que trabalha com criança, olha que interessante, ele faz um trabalho com criança e eu acho que ele foi buscar essa inspiração, ele desenha super bem e foi legal, porque teve uma troca. Bom, então, agora você podia falar para a gente como é que foi a inspiração, porque um livro sempre a gente parte de algum lugar, né? Então, qual uhum. foi a inspiração, como é que você levou essa história, como é que você escolheu os temas, a coisa dos bastidores mesmo da escrita, né? Do que você Olha, fez. eu escrevi despretensiosamente, como eu escrevo todas as histórias, eu não sei o que eu vou despertar. Eu escrevo pelo sentimento que me causa, né? Essa história eu resgatei aqueles sentimentos de dor da infância que toda criança passa. E nessa história tem várias camadas dessa dor e dessa alegria, né? Que ela passa por vários. Existe uma criança que é o fio condutor da história. Ela, em dado momento, alguma coisa acontece que muda o status dela na vida dela, que ela conhecia, né? Como a vida particular dela. Ela vai ter que dividir a vida dela, o protagonismo dela com uma outra criança que está chegando. Isso causa um sentimento nela. Aí ela vai buscar o conforto na casa da avó. E é uma coisa que sempre me fez falta. Nessa história tem resgate da infância, tem algumas coisas de verdade nessa história, e tem coisas de falta. Porque eu sempre quis uma avó. E eu sou uma criança que nasci sem vó. Entendeu? As minhas avós
já tinham ido para outra dimensão quando eu nasci. Então, eu via nas escolas crianças com a vozinha, não sei o quê, isso me fez muita falta. Então, eu quis botar esse elemento, né, maternal, fraterno, afetivo, para essa troca com a criança. E também quis contar uma história, assim, que aconteceu na minha infância, uma coisa bastante inusitada, que acontece com as crianças, que elas não entendem muito como é que é a vida dos outros animais, e é um fato que acontece no livro, né, que dá um choque na criança minha, as crianças ficam meio... Como assim? Ela era amiga do peixe? Como é que aconteceu isso? Aí tem uma pequena intertextualidade, assim, que eu faço com o livro da Clarice, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, só no sentido do motivo que causou a coisa do peixe ter desfalecido, vamos dizer assim. Então, realmente, aconteceu mais esse problema na vida dela, embora ela fosse muito feliz nesse lugar, que ela estava com a avó, mas tinha um garoto que estava implicando com ela, que ficava enchendo o saco dela, que era aquele menino ranheta, que é X9, que falava tudo para a avó, que ela fazia. E isso foi criando assim, certas tensões na história, né? Mas no final explode o afeto, tudo explode em afeto e não é que tudo acabe bem, mas eu acho que tem uma resolução na história que, inclusive, ajuda ela até conviver com aquele primeiro problema que ela tem no começo da história, entendeu? Ela consegue lidar com o irmão, né, que passou a fazer parte da vida dela, explicar para ele que a vida é diferente, peixe vive em outro ambiente, eles vivem em outro ambiente, quer dizer, então é uma história, assim, sobre sentimentos da infância, sobre dores, sobre perdas, sobre ganhos, entendeu? É uma historinha que eu acho, assim, que eu tenho muito carinho por ela. E é uma historinha que aconteceu, gente. Essa história aconteceu. Tem um pouco de verdade nessa história. Pode acreditar. Agora eu fiquei aqui pensando uma coisa. E tem algum dos personagens, de alguma forma, te levou para algum outro lado? Você, quando escreveu, foi o que você imaginava, não teve nenhuma alteração nisso? Que às vezes o personagem, você quer levar ele para um lado, ele vai para o outro. Eu não gosto muito de fechar a história, não. Eu gosto de deixar... Não gosto de deixá-la nem aberto, para não ter também... Mas também eu gosto de deixar a criança imaginar, sabe? O que ela quer fazer com essa história. Tanto que eu recebi o vídeo de uma criança, a Melissa, que foi uma das primeiras que teve o livro na mão. Ela contou a mesma história, mas ela modificou algumas coisas na história. Então, isso eu acho muito rico, essa troca, sabe? Essa coisa da criança criar a sua própria história. Ela não lê ainda, porque tem essas crianças que não lêem, e trabalha em cima do que contaram para ela, mais ou menos, mediaram a história para ela, e ela vai trabalhando ali as ilustrações do jeito que ela quer. Então, assim, eu tive uma certa dificuldade meio com o final, assim. Eu talvez quisesse dar um outro final e acabei fazendo aquele meio final conciliador dela com... Mas o que foi mais importante para mim foi configurar... O que foi? Que a avó tentou criar uma situação para ela não deixar de ir, porque ela causou, que criou-se um trauma, né? E a avó conseguiu fazer uma adaptação muito interessante. E a avó ficou, talvez tivesse com receio dela não aceitar, e ela aceitou super bem. E essas coisas, assim, a gente escreve uma história e às vezes a gente acaba mudando um pouco o roteiro, né? Eu vi que a Cecília falou aí da Clarice. Realmente, eu não tive essa intenção, mas aí quando eu fui escrevendo a história, que eu vi que tinha um fim... O que acontece no livro da Clarice? O livro da Clarice é esse livro aqui. A Mulher que Matou os Filhos. É um clássico que a Clarice escreveu muito pouco. Escreveu, acho que 4 ou 5 livros para a infância. E ela também conta uma história, ela tem o jeito dela, meio Mil e Uma Noites de contar, porque aconteceu uma tragédia ali,
e ela deixa para o final. Ela vai enrolando, enrolando, enrolando. E dentro dessa história tem uma riqueza de história. Ela conta milhões de coisas. E eu não tenho essa pretensão. Mas eu acho assim, o resultado assim, é que o motivo foi em comum. Não teve culpa propriamente, entendeu? Foi sem querer. Ninguém queria fazer isso. Então, digamos assim, que o diálogo foi por aí, entendeu? Nesse sentido. E uma homenagem, eu coloco o nome da avó da menina de Clarice, né? Uma homenagem a ela, sem nenhuma pretensão, mas... Você falou que tinha, lá atrás, quando quis fazer esse livro, você pensava nas escolas, né? De trabalhar ali nas Sim, escolas. com E certeza. assim, o que que você, dos temas do livro, o que que você pensaria na escola? O que que você levaria? Você já tinha alguma ideia do que você ia fazer? Eu acho que eu ia trabalhar um pouco essa questão da diversidade é, da vida das espécies, que eu acho que ia despertar curiosidade neles. Então, eu ia falar do mundo dos peixes, como é que é a vida no mar, e falar da vida da gente, mas também não ia esquecer do afeto. E também tem também essa coisa do garoto implicante que dá pano para manga, né? Quem é um coleguinha, quem é um amiguinho na escola que não tem, um amigo ou uma amiga que fica em cima. Mas eu acho que o peixe seria realmente o carro-chefe. Eu ia poder trabalhar, levar elementos para eles, para demonstrar, e a gente ia poder fazer um colóquio, uma troca ali. Eu ia ser muito xingada, porque eu fui xingada por algumas crianças. Mas aí as mães tentavam fazer uma mediação ali para me defender. Aí no final fui perdoada por todas elas. Graças a Que Deus. legal. Que legal. Queria só falar que entrou aí, Fabonani, não sei como é que fala, Fabi, uma amiga minha querida, Eloí também, minha linda, também adoro. João Almeida, Poesia Esse eu Colada não Comigo. conheço. Achei Poesia Colada Comigo um nome maravilhoso. Oi? Leitura Arte Editora. Ah, E a Eloí. Então, a gente quer queridas, queridas. agradecer a presença de vocês. Então, agora Agradecer eu muito. queria só fazer um intervalo de falar do livro, só para lembrar que a gente está Hum, fazendo, nós fizemos, ok. fazendo para o lançamento, um sorteio do livro, e Uhum. lá eu pedi a Mercedes para fazer uma pergunta, porque a gente preferiu que, ao invés de ser aquele sorteio puro e simples, que fosse essa questão de uma pergunta, porque aí é uma maneira da gente saber, né? Porque a pessoa vai, de repente, até em relação ao conteúdo do livro. E a pergunta que a gente fez lá, que Mercedes fez, é: quando você fica triste, o que você faz para se consolar? Então, lá tá, vocês ainda podem ir lá no Livro para Todas as Idades, lá na foto oficial, e colocar lá a resposta de vocês, porque nós vamos fazer essa escolha amanhã, até as É. 17 horas a gente já vai ter. Então, hoje ainda dá para concorrer, né? Tem vários E, comentários, já tem exa- vários lá. Mas tem que botar exatamente, o nome de uma pessoa, não é isso, Neide? que é aquela coisa de sorteio comum. Seguir Você a tem que gente, seguir eu, seguir o blog. é, E e também no comentário colocar um amigo e dar essa resposta. Que é fazer um realmente comentário. nós achamos que talvez isso fosse muito mais interessante que um sorteio por e simples, Muito. né? Então eu queria Vai só ser falar difícil isso, escolher, hein? Vai ser que difícil quem já escolher com as respostas que eu já vi lá, hein? Vai ser difícil. verdade, eu imagino que seja. Então É. vai lembrar isso. E aí queria perguntar para você como é que tá, quais são as possibilidades para as pessoas comprar o livro, em que lugar É. que está. Esse livro, dificilmente eu vou conseguir botar assim numa livraria, até porque as livrarias estão em crise também, né? Eles já estão comprando, as pessoas estão comprando direto nas editoras. Olha que situação, a situação das livrarias atualmente, está muito complicado. Eu tenho um link na bio que cai no meu WhatsApp. Então, a pessoa, se quiser fazer contato por esse link, cai no meu WhatsApp e tem também pelo direct, meu direct do meu IG lá do Instagram. E eu também tenho, para quem, assim,
para pessoas que preferem comprar pela online, tem a Submarino, tem Americanas e tem Shoptime, que eu faço assim, eu coloco os links, eu tiro o link do meu WhatsApp e troco de vez em quando, para poder... E quem se interessar, eu passo o link pelo direct. Eu faço tudo pelo direct e pelo WhatsApp. E graças a Deus tem tido boa procura, estou feliz. As crianças têm me dado retorno, tem algumas que me mandam foto com a capa do livro, fico super feliz, entendeu? É isso, estou tentando aí. É, todo mundo está, né, na dificuldade, você está entrando na dificuldade junto, né? Tem que ser. É. Então, é assim, queria lembrar que o Mercedes tem Instagram, né? Mercedes Fernandes, Fernandes.Mercedes. Tem lá no Livro para Todas as Idades, mas eu estou reforçando aqui. Ela também tem Facebook, né? Pode também tem. fazer contato por lá. O Messenger, né? Eu não uso muito, mas eu de vez em quando vou lá. Uhum. Eu uso mais o Então, Instagram e o WhatsApp. eu queria falar que se quem está por aí quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui. Olha só quem entrou, Neide. A Alessandra Rossó entrou. Gente, que honra! A Alessandra é uma querida. Alguém do Flix A SEAT. Jair pediu para mostrar a ilustração do livro. Você vai mostrar ou eu mostro? É melhor eu mostrar porque não tem tem um monte de letrinha aqui, não dá para... Olha, eu vou mostrar a minha preferida. Isso. Posso? Já que eu estou com o livro... Você faz um trabalho super importante. Essa é linda demais. Eu acho que realmente essa ilustração ficou muito linda. Poxa, é uma pena. Não sei se o Pupa está aqui, é uma pena. Mas ele pode ver depois gravado. Depois eu mando para ele. É muito legal. Eu queria perguntar se vocês estão vendo bem, porque a gente aqui, eu não tenho ideia se vocês estão vendo bem. Eu não consigo ver, não sei se as pessoas estão conseguindo ver. Eu queria que vocês escrevessem para mim aí para eu poder mostrar outra. É legal saber. Eu pedi para mostrar mais ilustração, aí a gente está mostrando. Então, vamos lá. Essa foi eu achei. Você quer me dizer uma que você... Tem uma que eu acho muito linda, que é dela estabelecendo a relação com o peixe, que é aquela do laguinho, que ela está conversando. Essa aí. E essa ilustração é uma riqueza, né? Porque olha a quantidade de bichinho que ele coloca. As crianças ficam alucinadas com isso. Só essa cena, só essa página do livro, ela já começa a criar poesia, começa a contar história. Eu acho que é isso que eu também quis despertar nelas. Trazer aquela coisa entrelinha, aquele interior da criança, botar para fora ali a história dela dentro da imagem, né? Ver se tem alguma... Exato. Eu queria mostrar aqui o menino implicante. Quero mostrar o implicante. Olha, ele fez... Eu dei só umas coordenadas, Ela se vingando dele. Muito legal, muito legal. Eu adoro esse tipo assim, de ilustração, né? Eles acham o máximo. Qual que você quer que eu mostre da avó? Da avó, a qual? Ela lendo, pode ser o abraço e ela lendo para... Olha que lindo. Existe muito coisa melhor que isso? É uma falta que eu tenho, é uma falta que me faz muito grande. Eu queria ter tido uma cena dessa na minha vida, entendeu? E ele conseguiu capturar. Eu não descrevi, não. Ele fez, ele criou. A pessoa realmente, quando é artista, tem esse poder. Ele tem, o ilustrador, que tem uma sensibilidade muito aguçada, consegue interagir com a gente de uma maneira bem incrível, né? Eu vou mostrar agora a preferida de Martinha, que falou que ela gosta do peixão. Não sei se vai dar para ver. Essa é bem impactante, né? As crianças me matam por causa dessa ilustração. E essa ilustração, ela foi muito discutida. Porque existe o texto, né, gente? Para o texto interagir com a história, quando eu escrevi isso e ele deu essa solução, eu achei assim meio estranho, mas não pode ter texto.
Tem que deixar a criança pensar e imaginar o que está acontecendo, entendeu? Deixá-la livre ali. E foi no meio do livro. Não, isso aqui É, realmente. Essa teve aqui, um tempo. essa da avó, elas duas Ah, é muito abraçadas. lindinho também, muito lindo. E eu gostei muito também do cenário, dos detalhes deles, como ele criou a mobília e tudo. É aquela coisa da pessoa que é apaixonada por animação, tanto eu quanto ele. Então, É, não é só a figura. E uma coisa que eu não queria, que eu estudei muito até sobre isso, que a minha monografia tem até a ver com ilustração, o meu viés lá, é que a ilustração ela não tem que ficar mostrando a história. Ela faz uma criação em cima daquele texto. Eu não gosto de ter um texto e ter uma ilustração que fique demonstrando o que é aquele texto. Acho que não é por aí, entendeu? Então, acho que ele conseguiu capturar e foi legal. Gostei muito. é. Tem mais, alguém quer ver mais alguma? É porque assim, gente, por exemplo, essa aqui é porque para mostrar aqui os detalhes vocês vão perder. Isso aí tem uma história curiosa, tem uma história bem curiosa sobre essa ilustração. Essa é a primeira, que é a apresentação da Bizuca, da personagem, né? Tereza. Uma das crianças, das meninas que a mãe comprou o livro, ela telefonou para mim e disse, olha, é o seguinte, eu estou com um problema aqui. Eu falei, o que é? É que a minha filha está querendo o quarto igualzinho dela. E eu não tenho condição de comprar todos aqueles adereços que tem ali, não. Porque se você vê a quantidade de coisa que ele botou no quarto dela, ela queria É. um quarto igualzinho ao personagem, entendeu? Aí foi muito engraçado, a gente riu muito, né? Ela disse, olha, igual não vai dar, querida, eu posso pegar um acessório ou outro, colocar, entendeu? Achar um vestinho ou outro. Mas ela queria, assim, um quarto igualzinho Aí é que a gente vê que a ilustração chegou no coração da criança, que é onde tem que chegar, né? uma Não coisa tem como, assim. não. Aí eu agradeço muito ao Pupa, agradeço as meninas lá da editora que conseguiram essa pessoa para trabalhar junto com a história. E foi assim, uma primeira experiência, né? Eu fiquei muito feliz com essa experiência. O que eu não fico feliz é com o que a gente está vivendo atualmente, é um momento muito triste, um momento triste para os adultos, para as crianças, e a gente não sabe como isso vai ficar, né, para frente. A gente tem que ficar em casa, não pode ficar sassaricando. E a gente também tem que ajudar, né? Eu consegui que esse livro circulasse um pouquinho até com crianças que não teriam acesso ao livro, para ver se eu conseguia alegrar um pouquinho a vida, né, de alguma criança que normalmente não teria acesso ao livro, né? E é isso, a gente tem que viver esse momento e tentar transmutar, porque está muito difícil É mesmo. verdade. Agora, é a Ninguém única tem coisa. mais pergunta? Oi? Ninguém tem pergunta, porque talvez não tenham lido o livro, né? Então, não... Exatamente, deve ter sido por isso. Agora, a única coisa que a gente tem que pensar que a pandemia, de alguma forma, traz é a possibilidade de a gente ter acesso a pessoas que a gente não teria se fosse presencial. Né? Ah, Porque é aqui, por verdade. exemplo, nós somos do Rio, muitas pessoas são, mas não Uhum. necessariamente todo Olha, mundo, tem né? gente aqui de várias partes do mundo que eu já vi. Tem gente da Itália, tem gente da. Tem uma prima aí que eu vi que ela entrou, que é do México, tem uma de Santa Catarina, tem outra de Rio Grande do Norte. Quer dizer, dificilmente, né? Mas aí, Verdade. como quer dizer, isso uma coisa não elimina a outra. Você pode fazer um encontro presencial e também pode fazer esse encontro, né? O ideal seria ter os dois, né? Mas como não É, dá, mas é que antigamente a gente nem pensava em fazer virtual. é Só verdade. uma coisa, só se fosse excepcional, né? Mas hoje em dia virou o principal. Então, já que a gente não pode fazer nada, ainda não Tipo da pode fazer sorte. nada para mudar isso, vamos ver o outro lado. Uhum. Esses contatos que, de outra forma, Olha provavelmente. só, a Eloí, deixa eu te falar uma coisa que vai te interessar muito, Neide. A Eloí falou comigo em particular, e aqui eu posso falar porque ela está falando. Olha que coisa encantadora. O esposo dela, de 81 anos, gostou muito do livro.
Ela fez questão de me dar esse depoimento, eu fico muito feliz, porque é um leitor que a gente respeita muito, e ele gosta muito da literatura, não a literatura infantil, mas a literatura para todas as idades. E parece que ele gostou muito, eu mandei para ela, e para ela ler com o netinho, mas o netinho, infelizmente, vai demorar um pouquinho para encontrar com ela. Aí ficaram os dois lá com o livro. Eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz mesmo. E aí é aquilo que nós começamos falando. É a nossa primeira live do Livro para Todas as Idades, e é com esse livro porque a gente acredita que os livros podem ser para todas as idades. Então, Com é, é, certeza. é muito legal isso que a Eloy falou, porque mostra que é a realidade, né? Ela estava A verdade frustrada. é essa. Ela estava frustrada porque o netinho, que ela estava esperando para ela ler o livro, para dar o livro, coisa assim, não podia estar com ela. Agora, por causa da pandemia, eu acho que o filho dela achou que não era, né, muito bom. Aí ela falou assim, mas tudo bem que o meu marido de 81 anos adorou o livro. Então, eu falei, pô, então valeu a pena, né? Claro, sempre vai. E sempre, e também eu acho que é bom para a gente sempre ter esse olhar, né? Não achar que escrever um livro está mandando para uma casa que tem criança e pensar que o adulto não pode não se interessar. Não, muito pelo contrário, também pode. Né? E aí, É o que é ver interessante, né? esse outro lado que a gente normalmente não vê. A gente pensa que é livro de criança, é livro de criança. É Mas tem. interessante isso. Quando você me perguntou como é que você chegou à literatura infanto-juvenil, eu cheguei desde sempre, porque quando eu era assim, adolescente, eu gostava muito de ler contos de Anderson, contos de Grimm, Perrault, fábulas. Então, é uma coisa que nunca saiu da minha vida, porque depois, quando eu pude estudar mais a fundo sobre as histórias, né, que vem das histórias orais, das aldeias, de tudo, e foram se transformando além do tempo, é que eu pude perceber com mais clareza que não tem idade. E não existe livro para criança e livro para adulto, existe livro bom. O livro que captura a criança que tem dentro da gente, entendeu? Do adulto, entendeu? Se a história é boa, você lê ela em qualquer situação. Não é verdade? Eu acho que é isso. Com certeza. Tem alguma parte do livro que você, Hum. uma partezinha dele que você gosta mais, que você lê, quando relê ainda acha que... Porque às vezes tem uma parte do livro que a gente gosta mais. Você pode Hum, escolher uma e ler para gente? e essa primeira dor, digamos assim, entre tantas que ela vai passar na vida, né? Me tocou muito. E eu pensei como é que eu poderia descrever. Eu escrevi. Maria Tereza tinha um apelido de Bizuca, dada pelo seu pai. Ultimamente eu andava meio preocupada, pois a chamavam muito pelo nome e muito pouco pelo apelido. Bizuca estava se sentindo só. Quer dizer, a criança já identificava que o fato de chamar, até quando você está chamando a atenção de uma pessoa assim, por exemplo, quando você está naquele momento carinho, Bizuca, não sei o quê. Agora, quando você fez alguma coisa errada, Maria Tereza, não é mais Bizuca. Então, ela estava sentindo essa diferença de sentimento, entendeu? Quer dizer, ela estava sendo deixada de lado. Aí é interessante que só precisou, o irmão nem apareceu, só mostramos a imagem do berço. Aí já estava ali o significante da coisa. O sentimento e o berço, mais nada. Então, essa é uma parte do livro que eu acho interessante. Tem várias. Tem essa, tem a hora que ela vai tentar salvar a sua melhor amiga, Maralina, né? E que, na verdade, ela não salva, né? Ela pensa que salva, mas esse entendimento eu ia trabalhar muito com as crianças, porque elas me cobram isso, né? Mas por que ela fez isso? Mas ela não sabia. Às vezes a criança sabe, às vezes a criança não sabe, entendeu? Ela viu que estava uma tempestade danada. Ela ficou com medo, ela não vivia normalmente ali no sítio. Então ela começou a achar que ela ia passar por algum percalço. Aí ela achou que ia proteger, né? E não protegeu. E o pior é que o olhudo estava vendo tudo, né? Ele não falou nada para ela, porque ele é um É, perverso. exatamente. Esse menino vai ter muito menino se identificando
dele, que Eu acho que ele tem não tinha tudo a amor ver. na família dele, afeto, sei lá. Ele tinha, acho que ele tinha inveja da avó da menina, né? Penso eu, né? Mas é Com isso. certeza. Gente, tem Mas alguma muito bom. pergunta que vocês queiram fazer? Eu já até pedi para ela ler, já até incluí essa coisa de ler um texto que foi muito bom, né? Que afinal de contas. Foi. Foi bem legal. É porque não é um livro muito grande, é um livro pequeno, né? Eu acho que com as ilustrações ele ganha, se valoriza muito também. Eu tenho até uma certa dificuldade de escrever muito, eu tenho tentando até trabalhar isso, né? Mas é um texto pequeno, né? Então, a Cecília quer perguntar o quê? Ela já perguntou. A Martinha, a Cecília quer perguntar. Não sei. Ela perguntou sobre a Clarice, né? Se tinha. Eu já respondi, Ah, que é tem verdade. Era, um se tinha. mínimo diálogo, um diálogo muito sutil, muito delicado, assim, por assim dizer, né? E, não sei. Não sei. Então, então Alguma pergunta, gente? eu queria, então, enquanto vocês resolvem se tem alguma pergunta, eu queria só reforçar isso, né? Para ter a bizuca na casa de vocês, é fazer contato com o Mercedes, né? Da forma que vocês acharem melhor. Aqui alguém falou, é Tico da Costa Oficial. O É. exemplo que esse eles tomou é exatamente o que acontece em todas as famílias. Qual deles? Era, esse, Eu falo. É porque ela deve ter falado na hora que eu estava falando. Aí isso escreve aí. acontece muito em live. Às vezes a pessoa fala uma coisa, aí outra pessoa que está fazendo comentário fala em cima daquela fala. Aí a pessoa fala tão rápido que aquela fala, quando a pessoa lê, já passou. Não, é porque a pessoa tem que digitar, né? Aí a demora. Eu, por exemplo, Olha, a Jaira pergunta se é autobiográfico. Tem elementos autobiográficos, sim, Jaira. Tem elementos. A menininha e o peixe tem aconteceu de verdade. Não todas aquelas cenas, mas eu fui Floriano. O apelido eu dei em homenagem a uma amiga. Esse apelido não era da menina real, tá? É uma homenagem a uma amiga minha, muito querida, que também se chamava Maria Tereza, que já faleceu. E foi uma pessoa muito importante na minha vida, eu fiz uma homenagem a ela. Tanto que, quando eu fui trabalhar em ilustração, eu pedi para o Pupa colocar uns traços meio libaneses, porque ela era de origem libanesa. Então, ele sutilmente, né, aumentou bastante o olho, né, que ele faz uma ilustração meio animada, né, mas você pode reparar pelo cabelinho dela, pretinho, assim, ela tem eu fiz em homenagem a essa minha amiga. Quer dizer, eu fiz uma amálgama de homenagens, digamos assim, dentro de uma mesma história. E tudo com sentimentos verdadeiros, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Ajuda muito a história a ter uma verdade, assim, mexer com o leitor, né? Digamos assim. Leitor de todas as idades. ó, Martinha colocou aqui, acho que é da transição. O que que é isso? Eu não entendi, Martinha. O que que acho que é da transição? É aquilo que você falou, né? De repente, alguma coisa que você falou, ela escreveu e agora que eu estou vendo aqui, não estou entendendo o que que... Isso acontece muito, isso é muito normal. Vamos ver se ela responde. Que transição, Martinha? E Martinha sabe das histórias dos bastidores, né? Também. Pois é. E aí nós estamos aqui tentando catar os bastidores, ela deve estar botando os bastidores dos Dos bastidores. bastidores. Ela é toda. Parabéns querida Miriam. Miriam é uma querida, né? Lembra de Miriam, a gente nas feiras com ela? Eu fiz um curso É da a mãe Aninha, da literatura. eu fiz um curso O da... momento do apelido que alguém comentou. O que foi que você leu? Não entendi. A Zezé pergunta se você contou uma história baseada em acontecimentos, quais você selecionou e por quê? A história central da relação com o peixe aconteceu de verdade. Aconteceu com a minha irmã quando ela era muito pequenininha. E ela me contou essa história com muita vergonha, muito medo, mas aconteceu. E o rapaz, o garoto era um pouco maior, não era aquele garoto pequeno, não. E eu mantive o mesmo nome. O nome de Hélio é o nome do cara. Já deve estar um velho hoje, assim. Mas eu mantive, entendeu? Então, essa história
verdadeira, e acho que e a história, e a pessoa, a homenagem que eu dei o nome, e com aqueles traços, né? Que a criança tinha um traço de uma criança. Oi, Mary! Ah, que linda! A Mary foi minha coleguinha de especialização, hoje já tá lá na frente. É bom nessa essa coisa do lançamento que reúne as pessoas, às vezes pessoas que você não tem tanto tempo. Eu tenho que falar, foi uma turma muito boa, eu conheci a Marta também nessa turma, e foi acho que em 2015 que eu entrei, e conheci pessoas, foi uma turma muito especial, tem assim, até hoje contato com umas 6, 7 pessoas dessa turma, e muito queridas, assim. Ela falou assim, talvez seja a transição da menina para adolescente. Eu não sei, pode ser, porque eu fiz ela muito pequena, né? E tem uma passagem de tempo na história, mas não é uma passagem de tempo muito grande. Ela, tanto que ele consegue passar isso no desenho, na ilustração. Ela bem mais garotinha, depois ela um pouquinho mais alta e tudo. E a criança, que era bebê, também já maiorzinha, né? Então, tem mas não, acho que não, pode ser uma leitura, né? Quem sabe para frente. Quem sabe, né? Eu posso contar essa história. Eu conheço, tem uma amiga aí que tem uma sequência de histórias aí com o mesmo personagem. Quem sabe eu não me inspire nela, né? Você, Neide. Tem a família, tem a família da Bizuca. Você É, acha que. Agora eu vou fazer uma pergunta para a pessoa que está me entrevistando. Você acha que a Alice pequena, se interessaria em ter uma amiga que nem a Bizuca? ela ia adorar. Ah, Ela é? ia adorar ter uma amiga. E eu acho que isso que você falou aí tem todo sentido. Você É. pode escrever ela em outras fases, Ah, é. encontrando com esse garotinho aqui. Eu acho que assim, porque quando você faz o primeiro livro, os outros, parece que esses primeiros chamam os outros, né? É. Você acaba fazendo. Então, eu acho perfeitamente legal. Possível, eu achar realmente muito legal. Se tivesse, você pudesse desenvolver mais as outras famílias, de repente a relação com a mãe, a relação com o Você viu irmão. que os pais nem apareceram, né? É, Porque eu não quis fazer uma coisa assim tão explícita. Eu queria colocar assim, pontuar os sentimentos, né? As várias camadas que uma criança passa. Mas, assim, essas coisas, a gente precisa de tempo, né? Eu estava até pensando nisso, eu vou até fazer uma pequena homenagem aqui, porque o nosso querido Paulo Gustavo está internado, né? Acho que agora ele está começando a melhorar. E quando eu conheci, ele estava só naquela peça, né? Na peça, ele fazia tudo dentro do palco. Tudo, absolutamente tudo. Todos os personagens. Quer dizer, ele não interpretava, mas ele falava como interlocutor com a filha, como se a filha estivesse falando, o porteiro e tudo. Aí eu fiquei sabendo na época que quando ele ia fazer, pensando em fazer um filme. Que para fazer o filme você tem que botar os personagens. E é é uma coisa verdade. muito séria, porque você o quê? Usou a imaginação aquele tempo todo sem saber quem eram aquelas pessoas. Como é que você vai transportar isso para um mundo real, né? Como é que você vai. Foi uma preocupação, acredito eu, né? Depois, tudo bem, ele conseguiu fazer super bem, teve 1, 2, 3, entendeu? Mas é complicado. Ele, durante muitos anos, ele só ficou com ele e o imaginário. Como é que eu vou Ah, transportar isso e levar isso para o cinema? Entendeu? É a mesma coisa. Então, a gente também não quer explicitar tudo, quer deixar também umas entrelinhas aí para. por exemplo, como você tem pretende ter o caminho das escolas, fazer o pequeno escola te dá muito essa vontade, às vezes, de dar uma outra característica, não uma característica, escrever o personagem numa outra situação. Porque quando você leva para a escola, as crianças elas perguntam muita coisa que você não É, botou, que eles acharam interessante. você Então, pensou isso? eu acho que o caminho da escola tem É bem diferente, né? dá essa possibilidade. A gente para ver a possibilidade de dar andamento, que criança adora a série, né? Porque aí ela vai Criança dura, né? gosta. Eu tenho que estudar um pouco o mundo das escolas, das bibliotecas, né? Porque tem as queridas bibliotecárias, os mediadores de leitura. Eu tenho vários amigos que trabalham com leitura, Silvia Leonor, Carlos.
Honorati, tem um monte de gente boa aí que faz esse trabalho e tenta usar a imaginação da criança, né? Tentar ela... e elas realmente surpreendem, né? Elas fazem perguntas impressionantes. Deve ter acontecido com você o tempo todo, porque você apresentou várias vezes, né? Eu ainda não tive essa chance, mas eu quero me surpreender, tomara que a gente Não, consiga voltar ao acho normal. eu acho que é bom demais, porque primeiro que quando você escreve o livro, não é mais seu, é de quem lê. E Isso, leitor. quando é uma criança, ainda é mais, porque a criança, o detalhe que você não botou, ela te cobra. E aí você pensa, será que não era legal ter colocado esse detalhe? Então, não te deixa ficar engessado de achar que o texto é esse e que você não É. pode, num próximo, acrescentar alguma coisa. Então, eu acho que realmente a escola faz a maior diferença. Eu acho. Quando eu pensei no livro, eu tinha digamos assim, esse projeto, essa perspectiva. E a pandemia, quer dizer, não tem nem que reclamar, né, gente? Eu sou uma privilegiada, mas assim, a pandemia me pegou assim, eu, a editora, um monte de gente, livraria. A gente não tem. A escola está num abre e fecha. E tem algumas escolas que estão virtuais, aí tem umas presenciais, mas não tem esse tipo de atividade, né? Aí, quando tem, é perigoso, é complicado. A gente não está num ambiente confortável para fazer esse tipo de atividade. Mas eu espero Não, que para certeza. frente e outras Você histórias surjam, né, Neide? Tomara, né? Com certeza, vai surgir, e não precisa nem surgir essa mesma hora que estiver a escola Ah, funcionando, sim, eu acho que tem que explorar essa também, com tem que ser, certeza. tem que ser. Foi Bom, ótimo. gente, então tem mais alguma pergunta? Alguém aqui está pedindo para você contar a história bem resumida, mas eu acho que você já falou mais ou menos como é. Quem pediu? Tico da Costa Oficial. Ah, mas Mercedes, você fala, pode contar a história bem é minha resumida? prima aqui. Eu acho que é alguma Depois eu conto para ela. Eu vou coisa. mandar para ela o livro. De qualquer maneira, você já deu uma ideia, né? Quando você falou dos temas, você já deu uma ideia de como era, de como é a história. Na verdade, essa história ela tem que ser vista, Tem que né? ser, Por né? conta da Porque ilustração. realmente a ilustração, ela. E eu trabalho muito essa questão. Eu sou uma frustrada, porque meu sonho eu queria ser autora e ilustradora. Eu queria fazer as duas coisas. Mas Ah, aí, como eu não posso, como eu não tenho essa capacidade, eu sou apaixonada pelos ilustradores. Então, eu tenho, assim, paixão por um monte de ilustradores brasileiros que a gente tem aqui. Tem estrangeiros também, mas a gente tem tanta gente boa aqui, mas tanta gente boa, que, que eu faço uma listinha um dia, quem sabe, né? Será que eu consigo escrever uma historinha para ele ilustrar? não Eu dá acho que nada, dá pano para manga dá nada a esse gente assunto. sonhar, né? Vai que consegue. Não? Quem não sonha não vive, né? Então eu estou sonhando já, sonhando com os meus ilustradores. Quem sabe se um dia eu consigo os ilustradores que eu gostaria tanto. E tem os novos também, estão surgindo também. Tem muita gente boa aí que a gente nem É conhece. Volta e meia verdade. aparece. Outro dia eu mesmo vi uma ilustradora que nem sabia que eu tinha visto alguma coisa dela, mas de repente ela. Aí você começa a ver o nome, começa a ver o nome da pessoa várias vezes. Porque a Uhum. pessoa acontece, ela explode, né? E é Com muito certeza. legal. E tem a velha Bom, guarda, né? Oi? tem a velha guarda. Então, Velha gente, guarda. como não tem Obrigada. mais nenhuma pergunta, eu acho que o que a gente pode fazer é realmente agradecer demais as pessoas que vieram. Eu queria que você falasse aí, Mercedes. Eu quero agradecer muito. Eu tenho a ideia de algumas pessoas que entraram e eu quero agradecer muito elas terem vindo me prestigiar o livro. E quem sabe daqui a um tempo a gente consegue lançar ele presencialmente, né? E agradecer muito, obrigada mesmo. E viva a literatura, viva a cultura. E também aquela coisa, eu acho que cada vez que a gente lança um livro, a gente reforça o amor que a gente tem por isso. Porque se Com não for, certeza. se realmente não tivesse muito amor, você não lança livro, porque é tudo muito complicado.
Muito Tudo muito complicado. complicado, como você mesmo falou. Você Eu é nem entrei complicado muito em você fazer, detalhes, mas é bem difícil, é bem difícil. é Gente, complicado outra você coisa, fazer, é é difícil, complicado Neide, para quem tem nome, para quem tem assim. prestígio. Exato. Eu tenho visto nas redes sociais, bom, pode acabar, cair em qualquer momento, mas a gente aproveita que a gente já falou tudo, aí eu vou falar só isso. Eu tenho visto muita gente nas redes sociais, gente que já publicou mais de 100 livros, que está sempre publicando e tudo, e está aí, firme, está fazendo, vai na rede social, fala do livro, aí conta história e tudo, para cativar as pessoas e continuar tendo o público que eles sempre tiveram, né? Então, eu tenho visto muita gente assim. Imagina uma pessoa que está começando, né? Que está começando a publicar, não a escrever, mas a publicar. Então, é bem complicado. Bem É bem complicado. complicado mesmo. Mas que bom que você aceitou fazer a live, né? Obrigada. Obrigada a E você pela sua disponibilidade, quero te agradecer. Minha parceira de longa data, a gente já passou várias aventuras e a gente continua aí trabalhando e você realmente já vem fazendo várias lives interessantes, né? Não só como convidada, mas também você está convidando as pessoas. E eu estou muito feliz que você tenha me chamado para fazer essa live E de lançamento. quem sabe, já que a gente começou, né, com a live trazendo o seu livro, quem sabe mais para frente não tem uma outra live de um outro livro seu, né? Porque Quem o sabe? Tomara. livro Agora o livro tem que aparecer, né? Tem que ser publicado. é verdade, mas vamos sonhar, não custa nada sonhar. É isso Gente, aí. então, Obrigada, muito, gente. muito Obrigada por obrigada. tudo. Obrigada aí, companheiros, hein? E se tiver alguém aí que tenha participado, que tenha respondido a pergunta lá para o sorteio, amanhã a Aguarde gente, amanhã. amanhã a gente vai colocar no livro para todas as Gente, responde a pergunta, coloca um comentário, marca alguém, por É, favor. vou até repetir a pergunta aqui para ver quem não participou ainda, para participar ou mandar para algum amigo. A pergunta é: quando você fica triste, o que você faz para se consolar? Basta entrar no livro para todas as idades, tem lá a foto oficial. Tem que acompanhar, né? Tem que seguir o livro para todas as idades, Fernandes.Mercedes, indicar um amigo e responder a pergunta. Acho que vai valer a pena. Porque não, e tem uma outra coisa que eu esqueci de reforçar. Quem for o sorteado vai ganhar 2 livros. Vai Vai, ganhar dois. vai ganhar um livro para si e vai ganhar um livro para presentear alguém muito querido. Então, é uma oportunidade de, além de conhecer o livro de Mercedes, ainda dar de presente ele para alguém. Então, estamos contando com a participação de vocês lá Valeu. no sorteio, tá bom? Obrigada, Então tá, hein? então tá bom. Então, até uma próxima live e Deus quiser. muito, muito obrigada. Tchauzinho, gente. Obrigada, Neide. Valeu.